Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, na cena política, ou pelo menos entre os poderes, ninguém está se entendendo, viu? Tá de vaca não reconhecer bezerro. Imagina que o Congresso Nacional agora está se ocupando de apresentar propostas, sejam propostas de emenda constitucional, projetos de lei, projetos de decretos de regulamentação, de anulação, enfim, o Congresso Nacional não tem feito outra coisa a não ser buscar formas de restabelecer o equilíbrio, digamos assim, na relação com o Supremo Tribunal Federal, tentando apagar incêndios criados por decisões lacradoras ou decisões que representam interferência do Supremo Tribunal Federal nas atribuições que são prerrogativas exclusivas do Poder Legislativo. Ontem, por exemplo, cresceu muito o apoio em torno de uma proposta que visa restabelecer digamos assim, aquela decisão da reforma trabalhista que excluiu a obrigatoriedade do pagamento do chamado imposto sindical. Essa tunga que a legislação previa, que os sindicalistas aplicam no bolso dos trabalhadores para sustentá-los, para sustentar as suas atividades oficialmente. Mas só que isso tem feito a fortuna de muito pelego sindical por aí. Bom, o projeto agora no Senado Federal é de restabelecer isso, ou seja, restabelecer o princípio segundo o qual essa contribuição só será paga mediante prévia e expressa autorização do trabalhador. Não é como decidiu o Supremo Tribunal Federal de restabelecer e dar ao trabalhador o ônus de mandar ou determinar a exclusão do seu nome da lista daqueles otários que serão obrigados a pagar, ou estão hoje, obrigados a pagar essa contribuição, e agora o triplo do que custava antes da reforma trabalhista. Também há outros projetos que estão tramitando de maneira acelerada. Ontem, por exemplo, ganhou corpo e agora virou uma tramitação mais célere, a proposta de emenda constitucional do Senado Federal, decidida pelo Colégio de Líderes, veja que coisa séria, que restabelece uma lei, a lei antidrogas, que criminaliza o porte de drogas em quaisquer quantidades. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, descriminaliza o porte de drogas em pequenas quantidades. E aí o Supremo agora está descendo a esse nível de definir qual a quantidade que livra o cidadão ou o viciado, o usuário de drogas, de qualquer rebordosa. Talvez a reação mais importante do Congresso, em meio a tantas iniciativas para anular ou pelo menos mitigar essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que inclusive estabelecem uma situação muito grave de insegurança jurídica, como a questão do marco temporal também. Há uma iniciativa, uma proposta de emenda, como a gente já tratou aqui, que simplesmente prevê autorizar o Congresso Nacional a anular ou suspender decisões do Supremo que representem interferência nas atribuições do Poder Legislativo. E o Supremo, por sua vez, não está nem aí, viu? Continua se metendo onde, segundo os parlamentares, não deveria. Ontem, por exemplo, já começou a formar maioria para se meter nas políticas públicas de encarceramento do governo federal. O Supremo Tribunal Federal, que parece também ter, além de ímpetos legisladores, adoraria governar o país, está tentando também estabelecer esse tipo de política pública. E há outras iniciativas do Supremo Tribunal Federal, como também a questão do aborto, por exemplo, que são também atribuições próprias do Poder Legislativo. E tudo isso o Supremo alega o que seria uma suposta omissão legislativa do Congresso Nacional. O cientista político Fernando Schiller já explicou aqui que não há nada na legislação que obrigue o Congresso a votar coisíssima nenhuma, Mas o Supremo, em decisão da semana passada, deu prazo de 18 meses para que o Congresso aprove uma lei sobre a licença paternidade. Mas assim, como assim? Como o Supremo pode ter esse poder? Aparentemente não o tem. E ontem, inclusive, até em tom de ironia,
já começa a circular propostas, né, ou ideias para estabelecer também uma situação em que o Congresso declare omissão judiciária do Supremo Tribunal Federal. Como a gente sabe, se acumulam os processos, ações nas gavetas dos ministros, ações que dizem respeito às suas atribuições específicas de poder judiciário, e eles, no entanto, não julgam, estão muito ocupados com esse viés legislador que a gente tem acompanhado. E aí, imagina se o Congresso aprova uma lei que lhes permite ou lhes autoriza a determinar omissão judiciária do Supremo Tribunal Federal, e o Congresso passaria a julgar essas ações que estão lá no fundão da gaveta do ministro. Olha, é uma situação que só se agrava. Como a gente disse aqui, é fogo de monturo ainda, mas já começam a aparecer consequências ainda mais graves de toda essa queda de braços institucional lamentável que o Brasil assiste.